Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Pessoal, para quem não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. Aqui nesse perfil, nós ajudamos esposas evangélicas a salvar os seus casamentos ainda que estejam à beira do divórcio. Seja bem-vindo você que está chegando agora. O tema de hoje da nossa live diz respeito a conflitos dentro do casamento. Então, o assunto que a gente vai tratar hoje é o que diz a ciência sobre essas brigas, sobre essas divergências, essas discórdias que acontecem dentro do relacionamento conjugal, né, amor? Exato. Hoje, toda segunda-feira, a gente fala sobre conflitos dentro do casamento, né? Para quem não sabe, lá no nosso feed tem lá registrado direitinho quais são os assuntos que a gente trata dia após dia, né? Na segunda-feira ficou o dia do conflito. E por que a gente está trazendo isso aqui? Porque muito provavelmente dentro da sua casa acontece, igual acontece na maioria das casas, né? Uma conversa simples, de repente ela vai Escalando, ela vai né? escalando. Aqui em casa aconteceu um dia desses. A gente estava conversando um determinado assunto e de repente, meu Deus do céu, mas Era tão simples era isso. tão simples, como é que a gente chegou nesse aprofundamento todo, né? Nessa contrariedade toda. E acontece aí, acontece aqui. A diferença é o desfecho que você dá para isso. Porque é um assunto simples, é uma escalada muito rápida, de repente você para de ouvir o outro, você não quer mais compreender, e aí quando você simplesmente para de compreender, você fica numa posição de defesa e ataque, e ao ficar desse jeito, você já começa a dar espaço para aquela ideia, para a chegada dos quatro cavaleiros, né, que E a gente aí, sempre fala, né? pois é, e aí como é que a gente bloqueia essa escalada para que isso não se torne uma briga na relação, né? A ciência explica isso, então a gente trouxe aqui justamente esse posicionamento também científico para embasar vocês. Exatamente. E aí, quando vem esses quatro cavaleiros, aí vem aquela inundação. E o que é inundação? Nós já gravamos um vídeo aqui falando sobre isso, mas de forma resumida seria o sequestro emocional, né? Você fica ali tão Tomado de raiva, tomado com algum sentimento, né? Que esse sentimento acaba aumentando o seu batimento cardíaco, mexendo de forma fisiológica, né, com você. Então a pressão arterial. Exatamente. Então você nem consegue mais ouvir, porque você já fica num modo ali de sobrevivência, né? E quando isso vai aumentando, se continuar aumentando ali, as interações negativas, elas também passam a ser maiores do que as positivas. A gente sempre brinca aqui em casa que enquanto há o senso de humor, enquanto os dois, pelo menos um dos dois está conseguindo rir, a nossa conversa está saudável. A partir do momento que não um dos desequilibrou. esse assunto aí a gente continua depois. Por quê? Porque o senso de humor porque o senso de humor, quando você está tratando sobre assuntos mais delicados, ele mostra que não está tão pesado quanto poderia estar. E aí isso traz uma certa leveza, traz uma certa facilidade para você continuar discutindo aquele assunto que exige mais de você. E aí eles continuaram, né, verificando que mais um ponto que chama a atenção é que quando essa briga, quando essa controvérsia vai escalando, você para de tentar reparar, de tentar consertar, de tentar se aproximar do seu esposo ou da sua esposa. Então, e isso é uma diferença muito grande, porque nos casais que têm um casamento saudável, eles conseguem fazer esse reparo, né, esse conserto, não só durante, mas depois também do conflito. É quase instantâneo, né? De forma automática. Então, quando você não está distante do seu esposo ou da sua esposa, você consegue utilizar esses mecanismos de reparo com maior frequência. E aí você consegue também impedir que essa discórdia, essa discussão, esse mal-estar chegue no limite, né, amor? Exatamente. Então agora, a gente já conversou um pouco aqui sobre os conflitos, sobre as brigas que acabam acontecendo do nada aí dentro da sua casa, agora a gente vai para exatamente aqueles pontos que a ciência, por meio de algumas pesquisas, por meio de verificação, acompanhando determinados casais ao longo de 40 anos, verificando reações mínimas ali, tanto da face, da forma de falar, da tonalidade, né, da voz. Então você vai verificando tudo isso para verificar por que aquilo ali dá certo, por que aquilo ali dá errado, se aquilo ali realmente influencia ou não nos conflitos que acontecem dentro de casa, né? Sim. E um dos pontos lá que eles começaram a verificar foi exatamente aquela frase muito conhecida: os opostos se atraem. Muito provavelmente algumas pessoas falam, olha, isso aí nem sempre é verdadeiro. Mas lá nessa pesquisa, o que eles fizeram? Eles pegaram
100 participantes, 50 homens, 50 mulheres, pediram para 50 homens vestirem uma camisa branca e irem para casa e dormir vestindo essa camisa. Então eles dormiram lá 2 noites, ficaram com essa camisa e depois devolveram a camisa. Depois de devolver a camisa, entregaram para as mulheres para elas cheirarem as camisas, né? Entregaram 7 camisas, salvo engano, para cada mulher. Aí eu fico pensando, a Paty que tem o nariz super aguçado, imagina você cheirando um negócio desse. Morrendo. Aí, morrendo, né? Aí entregaram para elas, né, e falaram, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão cheirar, sentir o cheiro dessas camisas e vão falar qual é a que traz um prazer maior, a que tem uma que desperta em vocês uma certa sensualidade, e vocês vão escalonar. Então vocês vão colocar dar notas a elas, exatamente, né? Vão dar notas para falar, essa aqui foi a que mais chamou atenção, essa aqui foi a que menos chamou atenção. Imagina aí, mulherada, vocês sentindo cheiros diferentes, sem saber de quem é, e aí vem cheiro, vem caatinga, vem tudo, viu, gente? Vem tudo. É exatamente essa questão do suor. Meu Deus, que pesquisa, né? Mas essa pesquisa teve fundamento e ela trouxe boas repercussões pra gente. E aí, amor? Exatamente. E aí, qual era o intuito, né? Aí, no final das contas, as mulheres elegeram lá e eles foram verificar que algumas dessas camisas, né? As camisas que acabaram ganhando votos maiores, né? Uma maior pontuação, essas camisas, a genética do dono do suor, do odor, do fedor aí, né? Da por assim caatinga. dizer, da caatinga, tinha uma genética muito diferente da outra, das mulheres que tinham cheirado. Das cheirantes. Das cheirantes. E por que isso é relevante? Qual era a ideia, né, da pesquisa nesse sentido? Era verificar o seguinte, a partir do momento que a genética é muito diferente, pegar uma genética diferente e juntar com uma outra genética diferente, dá a possibilidade do nosso produto, do nosso filho, conseguir ter uma vida mais saudável, vencer mais determinadas doenças, ter uma chance de vida maior. Uma imunidade melhor. Uma imunidade melhor. Então isso mostra que essa ideia do diferente, né, de buscar o diferente, já é uma ideia buscando uma sobrevivência, né, buscando uma melhor adaptação. Vocês entenderam, gente? Como que foi feito esse teste? Então, assim, ó, as mulheres foram colocadas em fila e foram cheirando cada uma 7 camisas. Cada mulher escalonou dentre as 7 qual que ela preferia em número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessa escala de preferência, notou-se que as mulheres escolhiam camisas de homens que não eram compatíveis geneticamente com elas, no sentido de terem traços de DNA parecidos, ou seja, naturalmente, biologicamente, a gente quimicamente também busca já por essa diferença, uma integração com a pessoa que é diferente. Então, você ser diferente do seu cônjuge, você julgar que você é incompatível com seu esposo, não é uma característica, uma excepcionalidade, algo que nunca aconteceu, meu Deus, já aconteceu aqui dentro do meu casamento. Não, é uma busca natural, porque você, como ser feminino, tende a buscar pelo cheiro características de um macho, de um alfa, que seja diferente das suas características, visando já beneficiar sua prole. Olha como que isso é interessante, isso é mais profundo do que a gente pensa. Então, essa incompatibilidade que a gente julga que tanto atrapalha o nosso casamento, na verdade, não. Ela já é feita lá no início através quase que uma seleção natural mesmo, né? Se a gente fosse um selvagem, era exatamente isso que ia acontecer. Exato. E aí, interessante que a Paty falou é que não é que ela falou da questão de atrapalhar, né? Então, por que isso é interessante? Quando você fala em atrapalhar, isso não quer dizer que não tem uma certa dificuldade. Porque, afinal de contas, vocês não são iguais. Não sendo iguais, vocês têm personalidades diferentes. E essas personalidades diferentes acabam exigindo de nós determinadas habilidades para lidar com isso. Então, quando a gente fala que os opostos se atraem, acaba exigindo de nós uma certa habilidade. Se você não tem essa habilidade, o que vai acabar acontecendo? Determinadas brigas, né? E aí, interessante que a gente sempre gosta de lembrar que 69% dos problemas dentro do casamento, eles não são solucionáveis, são aqueles problemas que vocês vão levar para o resto da vida. Ou seja, perpétuos. Exatamente. Eles vão acontecer, hora mais, hora menos, eles vão aparecer. Pensa aí na sua sogra, pensa aí no seu cunhado, na sua cunhada, pensa aí naquele amigo do seu esposo.
provavelmente tem determinadas situações aí que elas vão acompanhar vocês como casal. E aí, você vai ficar sofrendo anos a fio com essa mesma situação, sem desenvolver habilidades para poder lidar com isso sem sofrer, sem que isso repercuta negativamente no seu relacionamento? Ou você vai optar manter seu relacionamento, mas saber levar isso de uma forma mais leve, de forma que não contamine negativamente sua relação? Exatamente. E aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto que eles verificaram também foi essa questão das grandes mudanças na vida. E aí, uma grande mudança que eles verificaram lá foi a questão da chegada dos filhos, né? Eles verificaram que 67% dos casais que tiveram um filho, 2 ou 3 filhos, verificaram e falaram o seguinte: olha, a gente aqui passou a ter um ambiente muito mais hostil e com uma felicidade, Uma e a queda, percepção né? de felicidade caiu, né? E isso é importante, por quê? Porque às vezes a gente fica com aquela ideia bem assim, não, nós nos casamos, tá tudo ótimo aqui, então sempre vai ser assim. Não, nem sempre vai ser assim. É um ponto de atenção. Exato. A partir do momento que você consegue enxergar que a ciência está trazendo determinadas informações para você, isso te dá a possibilidade de se antecipar em relação àqueles problemas. Então você pode, por exemplo, hoje conversar com seu esposo sobre determinados assuntos. E o Kias, mas a gente já tem filho aqui e não foi desse jeito. Mas dentre essas mudanças que acabam acontecendo na nossa vida, tem, por exemplo, a possibilidade dos pais idosos irem morar com a gente. Então, isso também é um daqueles pontos que acaba gerando esse problema. Aí, além disso, um novo emprego que acaba exigindo que você vá morar numa outra região, ou que mude muito a dinâmica de vocês, uma mudança muito grande na vida financeira, ou para mais ou para menos. Não necessariamente é só uma questão de queda, né? Não, ficamos numa condição deteriorada. Não necessariamente só isso vai prejudicar. Mas também a riqueza, né? Também influencia, Exato, né? influencia. Então, perceber isso, saber que já foram feitos testes, que foram verificados em outros casais, num número muito grande, traz uma certa tranquilidade para a gente, no sentido de saber que, essa dificuldade pode vir, mas eu posso me antecipar, eu posso aprender a conviver, eu posso aprender a lidar com ela. Eu não sou a primeira e eu provavelmente não vou ser a última. Exatamente. Isso aí já está acontecendo no mundo. E aí, a solução é separar por conta disso? A solução é eu não ter meu esposo como prioridade? A solução é eu deixar meu casamento se desfacelar e se esfacelar enquanto as outras áreas da vida vão seguindo de vento em polpa? Entenderam a importância desse aspecto? Exatamente. E aí a gente vai para o nosso quarto ponto, acho que é o quarto ponto, que é o estresse da vida. Yukias, mas isso aqui eu acho que eu já estava sabendo, que tá contando? É o terceiro. É o terceiro? E aí o estresse da vida. Yukias, eu sei que quando eu estou estressado aqui em casa, a gente briga mais. Ok, o que você pode não estar percebendo é que às vezes o estresse não necessariamente nasceu única e exclusivamente dentro da sua casa. E às vezes seu estresse não é só na TPM não, viu? Exatamente. Tem gente que passa por situações estressantes diariamente que não tem a ver com TPM. Exatamente. Às vezes o estresse que muitas vezes as brigas que estão surgindo dentro da sua casa, elas surgiram lá fora, não como briga, mas simplesmente como estresse. Ou seja, O motivo inicial, exato, né, aquela agonia o tempo todo lá no seu trabalho e que você acha que você deixou lá, mas na verdade você entra em casa e você leva. Trabalho, trânsito, horário, né? Algum estresse numa fila de um mercado, numa fila do banco, uma loteria, qualquer coisa. Qualquer aspecto externo que pode vir para dentro do lar e prejudicar a relação. Isso aí também já foi pesquisado. Isso. Aí eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles pediram, né, para determinados homens e mulheres, né, participantes em geral, anotarem uma espécie de diário do estresse. Então, todo dia eles anotavam o que tinha acontecido. E aí, no final da semana, eles verificaram se naquela semana, os dias que eles tinham anotado mais coisas estressantes, eram os dias que eles tinham discordado mais dentro de casa. E aí o negócio bateu exatamente. Então, como é que eles... match. Deu match nesse caso. Então, como é que eles chamaram esse experimento, né? Os restos do dia de trabalho. Então, o que eles verificaram? Que o estresse que muitas vezes a pessoa não consegue perceber que está levando para dentro de casa influencia de forma direta no trato, né, com o seu esposo e com sua esposa. Então, às vezes você passou por um dia mais cansativo, você é menos amorosa, menos carinhosa com seu esposo, ele sente. Da mesma forma que
Você sente quando seu esposo pode estar sendo mais ríspido, mais grosseiro, ou às vezes ele só foi mais seco do que ele costuma ser. Mas aquilo ali te impactou, porque fugiu ao padrão de tratamento que ele já vem te tratando de forma positiva. E aí você estranha, e aí você quer tirar satisfação, perguntar o que aconteceu, e aí muitas vezes não é nada, o nada piora, e aí a gente não consegue lidar com isso de uma forma emocionalmente saudável, muitas vezes. E a interpretação já acaba sendo diferente, né? A partir do momento que você sabe que esse estresse lá fora necessariamente ele influencia, então você já começa a interpretar, não, isso aí não tem nada a ver, não necessariamente tem a ver comigo. E né? a pessoa tá estressada, aconteceu alguma coisa, deixa ele lá um pouco quieto, deixa ela quieta um pouco, daqui a pouco melhor a gente conversa. E se aconteceu alguma coisa, não necessariamente aconteceu dentro de casa, né? Você já pensa, aconteceu alguma coisa no trabalho dele, né? E aí a gente vai pro nosso, agora é o quarto mesmo. O quarto ponto é o quê? Todos nós, e aí também foi verificado que todos nós temos dificuldades para lidar com as emoções negativas. E quando a emoção negativa é uma emoção ligada ao nosso esposo ou à nossa esposa, ainda é mais difícil. E aí quando eles foram pesquisar, eles queriam verificar 2 teses para verificar se as teses eram verdadeiras. Como assim, amor? Como assim ligado ao seu esposo ou à sua esposa, essa emoção negativa? Vamos então, explicar. por exemplo, quando o seu esposo está com raiva, o esposo ou a esposa, você tem uma dificuldade maior de lidar com a raiva dele do que de lidar com a sua própria raiva. Você já viu quando o esposo tá com raiva, às vezes você fica com raiva dele tá com raiva? É exatamente isso. Quando ele tá chateado, você fica chateado dele tá chateado. Então, assim, as coisas, elas não são separadas, dissociadas. Tudo é interrelacionado. Exatamente. Então, eles verificaram que quando o assunto é exatamente emoção negativa, a gente tem uma tendência a suprimir... O bichinho aqui. Um mosquitinho de jardim. Tem uma tendência a suprimir isso. Só que quando você suprime, quando você deixa isso guardado lá dentro de você, isso piora com o passar do tempo. Porque chega uma hora que você simplesmente... estoura. Exatamente. E aí eles verificaram quais eram as 2 teses que eles queriam verificar se eram verdadeiras ou não. A primeira tese era: a raiva é uma emoção perigosa. Muito provavelmente você já deve ter ouvido isso aí. A gente escuta muito isso, né? Ah, não. Raiva é uma coisa perigosa, você tem que evitar. E a segunda tese que eles queriam verificar era: muita briga no início do relacionamento é um sinal ruim. Ah, o casamento começou agora e eles estão brigando muito. Isso é ruim ou é bom? E aí, muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido. Eu também ouvi que quando tem muita briga no início do casamento, o casamento termina. Só que eles verificaram que essas 2 teses são falsas. Ah, Yukis, então pode brigar à vontade? Não, não é isso não. Eles explicam por que elas não são totalmente verdadeiras. Né? O primeiro ponto é: quando a raiva é uma emoção perigosa, em que momento? Ela sempre é, nunca é? Depende. Eles falaram o seguinte, os pesquisadores verificaram que a raiva é perigosa quando ela vem acompanhada daqueles 4 cavaleiros que a gente sempre fala aqui, né? Crítica, defensividade, desprezo e muro de distanciamento emocional. Exatamente. Então, quando vem acompanhado disso, a raiva é ruim. Mas, normalmente, ela por si só, ela não é necessariamente ruim ou não. Apesar de ser um sentimento desagradável que a gente não quer sentir, ela pode sim trazer uma certa conexão entre o esposo e a esposa. E o que é isso? Sabe aquele negócio do limão se faz uma limonada? Você pode fazer isso? É exatamente isso que tem possibilidade de ser feito com a raiva. A raiva, a forma como você exterioriza é que ela pode ser perigosa. Sentir raiva é algo natural, uma sensação natural do ser humano. Isso. Criada, inclusive, por Deus. Para quê? Para que a gente possa desenvolver o domínio próprio, para que a gente consiga desenvolver a mansidão, para que a gente consiga desenvolver determinadas virtudes que a gente está ali batalhando no dia a dia para tê-las. Então, o que a gente pode fazer? Do limão, a gente pode fazer uma limonada. Como? Através do conhecimento, da aplicação de estratégias, de técnicas. Nessa pesquisa foi demonstrado justamente que a raiva, ela não é essa emoção negativa no todo, como se parece, né, amor? Por si só, né? Por si só. Então, e aí, essa parte que a Paty falou, é que quando eles foram verificar como funcionava isso dentro do cérebro, né? Eles verificaram que quando a pessoa sentia raiva, no lugar de brilhar uma luzinha, né? A região, de um hemisfério brilhava do outro. Exato. No lugar de brilhar onde tinha tristeza, medo e nojo, na verdade a raiva brilhava no lugar onde tinha alegria e excitação. Então, eles passaram a chamar a raiva de emoção de proximidade, de aproximação. Por quê? Porque na região onde a raiva imperava,
era exatamente, né, uma região onde determinados sentimentos geram uma certa aproximação e conexão com o cônjuge. Então, aquela ideia inicial de que a raiva por si só já era um problema, Negativa, né? negativa não era, eles verificaram que não era. Principalmente quando você aprende a lidar com ela, a expressá-la. A manejá-la, né? Exato. Quando você faz isso, você torna seu casamento mais forte. Ah, e o que você está falando então que eu tenho que ter raiva o tempo todo? Não, não é isso. Mas saber como lidar com ela, saber como tratar ou manifestar determinadas emoções que são muitas vezes assim incômodas, né, ou desagradáveis, isso fortalece seu casamento. E aí entra no que você falou, né, que é o domínio próprio. E no segundo passo, e no segundo momento, quando eles foram verificar sobre se muitas brigas no início do casamento eram um sinal certeiro de que o casamento ia mal, eles verificaram o seguinte, que não necessariamente. Ah, então eu posso brigar? Não, também não é assim. Não deve, né? Isso, não deve. O que eles verificaram é o seguinte, que normalmente no início do relacionamento, quando as mulheres viravam e falavam determinados assuntos sensíveis, e a partir daqueles assuntos, esses assuntos geravam determinadas brigas, e as brigas eram solucionadas mesmo no longo prazo, o que eles verificaram? Que o relacionamento ficava mais forte a partir disso. Então a ideia era o quê? Então eu não devo fugir das brigas. Você pode fugir das brigas, você não deve fugir dos conflitos. Então ter conflitos no início do casamento é uma coisa extremamente normal. Por quê? Euquias e Paty, então o que é briga e o que é conflito? Há diferença? Sim, há diferença. Conflito a gente tem desde que a gente nasce. A gente tem conflito com nós mesmas quando a gente tá de TPM. A gente sabe o que é isso, né, mulherada? Então, assim, conflito não tem como não existir. Brigas, sim, tem como serem evitadas. Eu não preciso brigar com meu esposo, eu não preciso brigar com meu vizinho, com o meu chefe, com a minha amiga, não preciso. Não é com todo mundo que eu convivo que eu brigo, não é verdade? Então, por que eu vou trazer eu não trago essa mesma lógica de resolver os conflitos que eu tenho com meu esposo para dentro da minha relação e aí dentro de casa eu solto o verbo, eu rasgo o dicionário e trato o outro com palavras de baixo escalão e esculhambo, entendeu? Então, a briga é a esculhambação. Sim. A briga é a falta de respeito. O conflito, não. O conflito, ele vai existir. Qualquer mínima divergência que você tiver, se o seu cônjuge enxergar rosa e você enxergar verde, porque ele é daltônico, ele vai ter um conflito com você, entendeu? Por quê? Porque qualquer mínima divergência é um conflito. Isso aí a gente vai aprendendo a lidar. O que a gente não pode deixar é que esse conflito, ele escale para uma briga, para um desrespeito, para uma falta de bom senso, né? Para um distanciamento emocional, para que vocês percam a conexão. Isso não pode acontecer. Exatamente. E aí, o que eles verificaram? Que não necessariamente porque essas brigas aconteciam no início, elas mostravam que o casamento ia de mal a pior. Mas o que eles verificaram? Primeiro, não é qualquer tipo de briga, né? Igual a gente falou aqui, o conflito, normalmente ele nasce, né? A Paty pensa de um jeito, eu acabo pensando de outro jeito. E aí eles verificaram que quando a mulher que trazia determinados apontamentos, e esses apontamentos geravam esse conflito, era o efeito negativo da esposa, ou seja, ela trazia determinadas queixas, essas queixas escalavam, só que quando elas eram resolvidas, isso gerava um fortalecimento entre o casal. Euquias, então quando o homem se queixa, também dá a mesma coisa? Não. Na pesquisa, eles verificaram que só funcionava quando partia da esposa para o marido. Então, quando o marido se queixava, não existia essa mesma conexão. E mas por que essa diferença? Porque a mulher normalmente tende a se queixar quando ela sente segurança no marido. Então, por exemplo, o que eles verificaram lá é que nos casais que eles conseguiam superar essas brigas, conseguiam superar esses conflitos de uma determinada forma, de forma saudável, por assim dizer, ou seja, transformava as brigas apenas em conflitos ou discussões, esse tipo de casal tinha como característica que os uniam a condição das mulheres confiarem o suficiente no seu esposo, de tal forma a trazer assuntos incômodos. Então, ela vinha e falava, olha, isso aqui, ela já sabendo que aquilo ali ia ser chato, mas mesmo assim ela confiava que o casamento não ia terminar por causa disso. Então, ela colocava para fora. Já nos outros casais, que muitas vezes evitavam a todo custo os conflitos, o conflito ele estava ali, ele só não era verbalizado. Então a mulher fazia o quê? Ela não falava nada.
viu? Homens, esposos. Se a sua esposa se queixa de alguma coisa, isso significa que ela confia em você, que ela sente segurança em você. Porque quando a mulher ela não confia, ela é indiferente. Ela olha e... Exatamente. Entendeu? Pegou aí? Pegou a visão? Se a esposa se queixa, isso é um sinal de segurança. O que você tem que fazer? Passar mais segurança ainda pra ela. Sim. Mostrar pra ela que você tá junto dela. Que vocês vão superar aquela divergência ali. Que vocês vão conseguir ir mais e além. Exatamente. Então, quando a esposa fala determinadas coisas, é porque ela confia que a relação não vai acabar por causa daquilo ali. Só que aqui corre um risco também, né? De nenhum dos dois acabar falando. Então, com aquela vontade de evitar todo tipo de conflito, nenhum dos dois se queixa, nenhum dos dois reclama, e como eles não reclamam, eles não entram em conflito. Como eles não entram em conflito, eles não têm a oportunidade de crescerem. De crescerem, de aprenderem, de aprender a lidar com essa situação. Ou seja, ter muitos conflitos é um problema? Não. Ter muitas brigas é um problema? Sim. Não ter conflito nenhum é um problema? Também. Porque quando você não tem conflito, você não apresenta, tá tudo 100% o tempo inteiro, alguma coisa de errada tem. Alguma insegurança há, algum nível de relacionamento precisa ser aprofundado para que vocês tenham chances de crescerem como casal. Exatamente, porque o conflito, a gente poderia resumir de forma prática aqui, que o conflito é aquele caminho que leva à compreensão. Então, temos determinados conflitos porque ao longo da vida a gente vai se compreendendo, a gente vai conhecendo mais do outro. Vai podendo se alinhar também como casal, Exatamente. Né? E compreender o outro é justamente descobrir algo que a gente não sabia. É o novo, é o processo, né, de crescimento. Esse novo não necessariamente é um novo que nos agrada, né? Por vezes é um novo que nos incomoda. Por vezes é um novo que eu tenho que abrir mão de parcela da minha vontade. Ou ele tem que abrir mão de parcela da vontade dele. Mas isso não significa que o casamento vai ficar pior. Muito pelo contrário. Há uma chance de vocês crescerem, de vocês se alinharem, de vocês se aprofundarem, conhecerem um ao outro. Exato. Há uma chance de você estar se tornando um especialista no seu esposo ou na sua esposa. Exato. E isso é positivo. Porque quando acontecer eventualmente um outro conflito similar a esse, vocês já vão ter metade do caminho das pedras ali resolvidos, não é isso? É isso mesmo. E aí você falou bem, né? Ou seja, você vai ter a oportunidade de conhecer e, ao mesmo tempo, você vai ter a oportunidade de amar essa diferença, né? E aí é só colocar em prática, né? Ou seja, entender que a vida a dois é uma vida sem conflitos é não entender exatamente como funciona esse processo de comunhão entre os dois, né? Esse processo de comunhão é um processo constante de negociação de duas pessoas diferentes caminhando em direção a Deus, né? Em direção ao céu. Exatamente. É isso. Gente, alguma dúvida sobre o conteúdo? Ó, o JK tava sumido, aqui, ó. E aí voltou hoje, seja bem-vindo de volta, não some não. A gente sempre gosta de ter vocês aqui, a gente sabe quem são as pessoas aqui que nos acompanham com mais frequência. E se você chegou agora, eventualmente, seja muito bem-vindo. Todos os dias nós estamos fazendo lives com temas diversos, os temas estão afixados lá no nosso perfil. Depois vocês dão uma olhada lá, passem lá, dão uma curtida, vê se vocês têm algum tema dentro daquele assunto lá que gostariam que a gente tratasse aqui. Ah, é isso mesmo. E tem que lembrar, mozinho, que na sexta-feira a gente responde perguntas, né? Perguntas e respostas. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta aí, manda pra gente que na sexta. Exatamente. A gente tá fazendo um apanhado das dúvidas de vocês, dos comentários dos casais pra gente, pra trazer mais esclarecimento pra todos, porque às vezes a dúvida de um pode ser dúvida de muitos, né? Isso mesmo. JK escreveu: obrigado, meu Deus, por ter colocado esse casal abençoado pra abençoar outros casais. Deus tem abençoado vida da minha filha através da vida de vocês. Que bênção! Amém. É muito bom ouvir isso. Que feedback legal. Que seja assim cada vez mais, viu? Gente, é um prazer demais estar aqui com vocês nessa noite. A gente já está encerrando a nossa live por aqui. Se você chegou agora, não deixe de assistir, não. A gente mostra aqui, comprovando com a ciência como é que as brigas se desenrolam aí no casamento, os efeitos positivos, negativos, o que a gente pode aprender, crescer através de conhecimento científico também, neurociência, tá? Gente, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.